violência contra a mulher em Minas Gerais. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Nossas convidadas, a juíza Maria Aparecida Consentino Agostini, da 13ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e a delegada Danúbia Quadros, chefe da Divisão Especializada de Atendimento da Mulher, do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Numa parceria da TV Assembleia com a Amages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A mulher mineira sofreu 14 agressões por hora no ano passado. A informação é do Centro Integrado de Defesa Social do Governo do Estado. Doutora Maria Aparecida, qual é a análise que a senhora faz da violência contra a mulher em Minas e em Belo Horizonte? Em Minas e Belo Horizonte, eu acho que é uma questão de machismo mesmo, né? Da conscientização da sociedade de que a mulher merece respeito, porque a violência doméstica ela decorre diretamente do machismo. Doutora Danúbia, e a senhora como vê esse quadro? 14 agressões por hora, né? Exatamente, eu concordo com a doutora Maria, porque a gente vive numa sociedade patriarcal e sexista, né? Onde a mulher é vista como uma coisa, é a objetivação da mulher e não como sujeito de direito. Então, historicamente, é isso que os dados mostram, que é realmente esse problema cultural, a violência doméstica. A violência maior é a física, em seguida a violência psicológica. Houve 126.710 registros de violência doméstica e familiar em Minas Gerais em 2016. As mulheres têm denunciado os agressores? Por que será que esses casos vêm ocorrendo? Via Justiça foi ouvir a opinião popular em Belo Horizonte. Tem que denunciar sim e chamar de testemunha a primeira vez para ele não continuar agredindo ela. A mulher não se bate não, gente. Com certeza, porque é um direito da mulher, né? Denunciar, que se você não denunciar, ele continua fazendo as coisas, né? De sempre. Eu acho que se ele me agredir, vai agredir outras pessoas também. Então, se ficar guardado, ele vai agredir eu, outro, e com isso vai agredindo, entendeu? Então, eu a denunciaria. Teria, porque eu acho uma injustiça agredir a gente e a gente ficar calada. Então, denuncia mesmo. Se não denunciar, não vai acabar. As mulheres, elas não denunciam, muitas das vezes por causa do amor, né, que tem pelo marido. E também, né, por causa das ameaças, né, porque muitas das vezes, às vezes a mulher vai lá, denuncia e não acontece nada com o marido que agrediu a mulher. E, vamos supor, às vezes pode ficar presa algumas horas e depois é solto. Aí volta e agride a mulher novamente. A opinião da senhora sobre a fala popular, uma ali disse que não denuncia por causa do amor pelo marido. Eu acho que muito vergonha. A mulher, ela sente vergonha de viver uma relação dessa conflituosa, porque ela tem dependência do marido. Então, ela sofre a agressão para casa, onde que ela tem que voltar? Para a mesma casa onde ela reside com esse agressor. Então, ela tem vergonha e ela não tem força, a autoestima dela já está no lixo, está no chão, perdeu totalmente a autoestima. Então, só que a Lei Maria da Penha ela trouxe uma mudança muito grande, porque ela fortaleceu essa autonomia da mulher, porque tem vários mecanismos, né, inclusive as medidas protetivas que o juiz concede para afastar o homem. Só que, às vezes, por falta de conhecimento, insegurança, medo, vergonha, então elas vão deixando, protelando. Mas eu sinto hoje que, principalmente as mulheres mais novas, com a instrução, né, a educação, né, a mídia mesmo mostrando essa questão da mudança da Lei Maria da Penha que trouxe isso, as pessoas estão mais informadas, porque a Lei Maria da Penha ela é 98% conhecida pela população brasileira, é uma das leis mais conhecidas, é a mais popular. Doutora Danúbia, a maioria do povo disse que deve denunciar. Elas estão denunciando as mulheres? A gente percebe que, além do aumento da violência doméstica, né, eu digo principalmente aqui em Belo Horizonte, está havendo um maior empoderamento das mulheres, deixando de lado essa dependência financeira ou dependência psicológica e se empoderando dos seus direitos, né, se tratando como sujeito de direitos, como homem, em pé de igualdade, e procurando cada vez mais denunciar, e desde o primeiro crime, porque a gente percebe que existe o ciclo de violência doméstica.
a vítima normalmente espera acontecer a segunda, terceira agressão para procurar a providência na delegacia especializada. Então, a gente tem que cada vez mais conscientizar as mulheres de, havendo a primeira violência, seja psicológica, seja moral, já imediatamente procurar a delegacia e pedir providência. Mas por que elas esperam a terceira agressão, como a senhora falou aí? É justamente essa questão da dependência, às vezes questão dos filhos, questão da vergonha, como a doutora Maria colocou, dependência financeira, apesar de deixar, a gente tem que deixar claro que não é só na classe menos favorecida que a violência doméstica acontece, muito pelo contrário, mas às vezes uma dependência psicológica mesmo, né? Inicia-se um relacionamento para dar certo, para ser feliz para sempre. Aí no meio aí é interrompido aí com situações de violência, então a vítima se sente às vezes desamparada, triste com aquela situação, envergonhada de não ter dado certo, né? E levar uma situação para o Estado, eu acho que isso tudo influencia aí nesse número que não chega a retratar a realidade, né? Infelizmente, existem casos, vários casos de violência doméstica e sexual de subnotificação. Doutora Maria Aparecida, quais são os tipos dessa violência física? Qual que é o perfil do agressor? A questão da violência doméstica ela é a mais democrática. Ela pega todo tipo de classe social. Então, o perfil, eu tenho comigo, assim, que ou é pessoa, que a gente vê muito lá nas audiências, né, veio do álcool, né, do crack, do uso de drogas, ou então é uma pessoa socialmente muito pacífica, muito boazinha, um homem muito tranquilo, e ele despeja toda a agressão entre quatro paredes, isso é muito comum. Então, a pessoa chega lá, nossa, vai fazer uma audiência, um advogado vem despachar, nossa, ele é uma ótima pessoa e está preso, ele é uma ótima pessoa, respeitado, aí leva a testemunha dizendo que ele é muito bom, mas ele é um agressor, ele despeja a agressão dele naquele contexto familiar. Companheiros com 38% dos casos de agressão e ex-companheiros com 31% lideram as agressões. Por que ex-companheiros? No caso na delegacia de mulheres, a gente percebe que ex-companheiros, companheiros, namorados e maridos. Já em relação, é interessante observar que já em relação à pessoa idosa, normalmente são filhos e netos. O que acontece? Inicia-se um relacionamento com muito amor, com muito afeto, por uma série de razões, álcool, droga, ou até mesmo insegurança, e acaba refletindo isso na mulher, quando está acontecendo muito, infelizmente, as mulheres trabalhando mais que os homens, ganhando mais que os homens, a gente percebe que ainda os homens não aceitam essa realidade. Então, principalmente nesses casos aí de companheiro, de marido, namorado, são esses fatores aí que acarretam a violência. Eu fico curioso, por que o namorado? Antigamente o namorado não agredia. Mas também tem uma questão que a doutora até falou no início sobre a objetificação, a coisificação, a posse. Aí quando ele perde, ele tem a sensação que aquela mulher é uma propriedade dele. Aí o ex, ele fica revoltado porque ele não aceita que ela tenha, pertença, né, na cabeça dele, seja propriedade de outro homem. Aí a revolta também, geralmente acontece essas agressões por ex, né? Pela situação mesmo da propriedade, o sentimento de posse. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e a violência contra a mulher em Minas Gerais. Participam do programa a juíza Maria Aparecida Consentino Agostini, da 13ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e a delegada Danúbia Quadros, chefe da Divisão Especializada de Atendimento da Mulher, do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Dados oficiais do Governo do Estado registraram 14 agressões por hora no ano passado. Estamos falando ex-namorados agredindo.
A dúvida que fica, o ex-namorado também sofre as consequências da Lei Maria da Penha, doutora Maria? Namoro sofre consequências, sim. Está no artigo 5º, inciso 3, que é relações de afeto. Agora, afeto precisa de um tempo, né? É um namoro, assim, duradouro. A gente não pode estipular um tempo, mas que era uma relação, demonstra que era uma relação de afeto. Agora, ficante, como as pessoas falam hoje em dia, encontrou uma pessoa numa balada, numa boate, saiu e no carro houve uma briga, uma violência, não se enquadra não, na Maria da Penha não. Agora, e com relação ao irmão que agride a irmã, doutora Danúbia, como que é o procedimento da delegacia lá? O profissional, o operador do direito, ele tem que ficar atento à questão da violência de gênero e não banalizar essa ferramenta tão importante que trazida pela Lei Maria da Penha, que são as medidas protetivas. Especialmente na Delegacia de Mulheres em Belo Horizonte, na especializada, a gente não faz esse requerimento de medida protetiva, especialmente na nossa delegacia. Qual que é a estatística de pedido de medida protetiva pela delegacia? Só em 2017, janeiro e fevereiro de 2017, foram 1.064 requerimentos de medidas protetivas em nome das vítimas. Mas, doutora Aparecida, os agressores, eles respeitam realmente as medidas protetivas como deveriam? Na maioria, eles respeitam, sim. Quando desrespeita, ou decreta-se a prisão preventiva, quando tem um risco muito grande para a integridade física da vítima, ou a gente faz uma audiência de monitório, chama para conversar e para esclarecer, porque, na verdade, às vezes é desconhecimento, né? O que acontece com as pessoas? A ignorância faz um retrocesso. Então, às vezes as pessoas não têm conhecimento da lei, não têm conhecimento que o descumprimento da medida protetiva vai acarretar numa prisão. Então, a gente faz uma audiência de monitória para chamar, senta na nossa frente e a gente começa a conversar, alertar o réu que ele tem que cumprir. Que é muito melhor para ele, na situação, ficar longe dela, da pessoa, que é bom para ele e para ela, não é só para ela, para ele também. Detalhe importante, o estudo mostra, estudo do governo de Minas, que 12.506 atos de violência foram praticados por filhos e enteados. Doutora Danúbia, como explicar isso? Como que é essa violência que se pratica? Essa violência praticada por filhos, enteados, netos, ocorrem normalmente na delegacia da pessoa idosa, né? E diferentemente da delegacia de mulheres, os grandes fatores aí que acarretam essa violência são o álcool e a droga. Agora, em relação ao descumprimento, só voltando, descumprimento da medida protetiva, nesta semana a Polícia Civil de Minas deflagrou uma operação Ártemis. Na segunda-feira, a gente efetuou a prisão de 7 agressores, dentre os quais a grande maioria eram de descumprimento de medida protetiva, ou seja, havendo descumprimento, pode ser decretada a prisão preventiva e o agressor vai ser preso. E a da 13ª vara criminal, né? Tinha outras varas também? Das 4. Das 4. Doutora... A gente decreta para... É uma ação da lei. Descumprimento da medida protetiva, prisão preventiva. Doutora Maria Aparecida, como que é a violência psicológica? Eu tenho um caso essa semana sobre violência psicológica. A violência psicológica é uma violência também, né, que toda mulher sofre. Isso aí, porque ela é silenciosa. Então, essa semana eu iniciei a semana do mutirão, né, de audiências, que é o projeto Justiça pela Paz em Casa. A primeira audiência era uma moça que sofreu muita agressão, mas ela foi muito agredida. As fotos eram, quando tem foto e daquela forma choca, então ela sofreu tortura, a denúncia até por tortura. Essa pessoa dava choque nela, pegava ela pelo cabelo e jogava pelos cantos da casa. Ela foi muito machucada e o vizinho chamou. Aí realmente houve a ocorrência, o processo, só que eles voltaram. Eles não, na verdade, não voltou o relacionamento. Ela chega como testemunha ali na frente, começa a falar como que foi o fato, o Ministério Público estou perguntando, ela relata e de repente ela muito descontrolada, muito nervosa. Doutor, eu sofro violência psicológica todos os dias. Mas por quê? Eu achei que eles estivessem separados, nós estamos juntos. Nós estamos casados como marido e mulher, mas cada um por causa do imóvel. Geralmente tem essa questão patrimonial.
Na hora, eu falei, a senhora está sofrendo violência psicológica? Na hora eu concedi a medida protetiva, chamei, falei para ele que seria concedido o afastamento e afastei, porque ela não sabia como agir. Ela falou, eu sofro violência psicológica, não sei como faço. Eu falei, a senhora tem os Mas como que ele faz com a violência psicológica? É porque, na verdade, ela já tinha sofrido uma violência física horrorosa, extrema, e ele fazia ameaças, não ameaça como crime, vou te matar, sim, você não pode ir numa polícia porque senão tipo assim, você não pode me denunciar porque eu vou ser preso, você não vai ter como comer, você não vai ter casa, e fica aquela pressão geralmente psicológica do casamento, sabe? A pressão com relação ao patrimônio. Aí, na mesma hora, foi concedida a medida protetiva, afastei, avisei para ele, e a mulher realmente se sentiu forte para seguir a vida dela, né? Imagina a situação que ela estava vivendo. No próximo bloco, a violência sexual contra a mulher. Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a violência contra a mulher em Minas Gerais. Participando do programa, a juíza Maria Aparecida Consentino Agostini, da 13ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e a delegada Danúbia Quadros, chefe da Divisão Especializada de Atendimento da Mulher, do Idoso e da Pessoa com Deficiência daqui de Belo Horizonte. Pergunto para a senhora, doutora Danúbia, violência sexual, carnaval teve muita. O que tem a dizer da violência sexual contra a mulher em Minas? É outro fator que eu posso dizer para o Belo Horizonte que é uma violência que tem aumentado. Tanto o caso de violência doméstica, violência sexual dentro de casa, como nos casos de violência sexual com autoria desconhecida, como ocorre normalmente nos casos de carnaval, nos casos que tem uma aglomeração grande de pessoas. Houve um aumento no caso de estupro, aqui no Carnaval de Belo Horizonte, no caso também da contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Tem estatísticas disso, mais ou menos, aproximado? Houve um aumento comparado ao ano de 2016 e 2015. Como que a senhora vê essa questão da violência sexual, doutora Maria Aparecida? Não, é muito curioso, assim, em audiência também, né, que é o meu contato direto com vítimas é só em audiência, quando o fato já aconteceu um certo tempo, né, que tem o inquérito antes. Aí elas relatam que foram obrigadas a ter sexo com o marido, e elas não veem isso como estupro. Elas falam como se fosse uma violência que elas estavam sofrendo, mas não, e é estupro entre marido e mulher. Se for forçado, é estupro. E muitas vezes o Ministério Público pede para oficiar, para mandar para a delegacia para fazer o inquérito. Tem, assim, muitos casos de mulheres que sofrem violência sexual com o marido, estupro em casa, muitos. Eu pergunto, a estrutura das delegacias, né, em Minas Gerais, elas são suficientes para esse atendimento, doutora Danúbia? Aqui em Minas a gente tem 74 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Eu posso dizer aqui em Belo Horizonte, a gente tem o plantão, que funciona 24 horas, de segunda a domingo. São 5 equipes que revezam aí, então o atendimento é integral a qualquer momento. E as DEANs, são 4 DEANs, que são divididas por região aqui na delegacia e que trabalham posteriormente aí ao atendimento, que instauram e concluem os inquéritos policiais. Mas se a gente considerar 853 municípios mineiros, 74 é um número pequeno ainda, não? Ainda é um número pequeno e é um grande avanço a criação da delegacia especializada no atendimento à mulher e que não veio da Lei Maria da Penha. Muita gente acha que foi a lei que trouxe essa previsão, e não, é bem anterior à Lei Maria da Penha. E a justiça especializada na defesa da mulher? Como que ela está hoje em Minas Gerais, doutora Maria Aparecida? Não, só, acho que juizado da violência doméstica é só em Belo Horizonte. Os juízes do interior, eles têm a competência, acumulam. Não é uma situação muito boa, porque a especialização é muito importante. Quando a gente começa a vivenciar o dia a dia, vai entrando naquele contexto,
É muito diferente o nosso enfoque, o nosso modo de ver a questão da violência doméstica da mulher do que o juiz que é juiz criminal e que não tem essa especialização, entendeu? É muito melhor a especialização. O ideal seria que em comarcas com mais de 60 mil habitantes tivessem já, mas isso é um ideal que podemos chegar no futuro, né? Por enquanto está longe. Fala-se que tem casos de mulheres que, para deixar o companheiro em má situação, elas inventam uma situação de agressão. Isso procede, doutora Danúbia? A delegacia aqui de Belo Horizonte é uma delegacia de proteção à mulher. Então, a gente dá toda uma proteção integral à mulher, mas tem que ser analisado caso a caso. Às vezes, ocorreram agressões mútuas e, às vezes, realmente a versão da vítima não retrata a realidade. Aí tem que ser apurado aí para ver qual que vai ser a consequência jurídica aí, tanto para o agressor, suposto agressor, e tanto em relação quanto à suposta vítima. O juiz tem que ficar muito atento nessa questão, não é, doutora? Os juízes, a gente consegue ver isso, assim, quando a gente marca uma audiência, né, de conciliação, de acolhimento ou de monitória, conciliação não, de monitória, e a gente tem contato direto com as partes, tem que ficar muito atento, porque existe essa questão mesmo da banalização da medida protetiva, da mulher ter má fé, usar isso para resolver logo uma situação de separação, aí sai uma medida protetiva de afastamento, resolve logo para ela a questão de família que demoraria um certo tempo. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso, para não fazer injustiça. O estudo do governo, doutora Danúbia, mostrou uma faixa etária de mulheres jovens que são mais agredidas. Até 34, né? Mais ou menos isso, a idade, 24, 34. Por que isso? Por que as jovens estão sendo mais agredidas? É justamente porque, por conta desse empoderamento cada vez mais das mulheres, das campanhas informativas, até mesmo dos movimentos feministas. Hoje em dia, o acesso à informação e talvez até a inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, em pé de igualdade ao homem, isso tudo vai encorajando a mulher a denunciar. E é nessa faixa etária, parece que entre 18 a 34 anos, que as mulheres têm mais informação. Eu acho que talvez agora cada vez mais uma maior instrução, né, no sentido de educação, são mais livres, mais independentes. Então isso tudo facilita aí essa denúncia. Na verdade, não é que tem mais violência contra essas mulheres mais jovens, sim que elas estão mais encorajadas de procurar, né, a delegacia. Tem menos casos de subnotificação. Porque tem também, acho que, como eu falei, a violência doméstica ela é a violência mais democrática, não tem idade, não tem classe social, então mulheres mais velhas são também. 20 segundos para as considerações finais, doutora Danúbia. Quero agradecer o convite, foi um prazer participar do programa e pedir cada vez mais às mulheres que procurem as delegacias, que peçam providência, que não aceitem nenhum tipo de violência doméstica. A senhora agora, doutora Maria Aparecida? Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso cotidiano, né, que é a violência doméstica, e conscientizar as mulheres que não subjuguem, não aceitem ser desrespeitadas nunca. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Contato conosco pelo e-mail viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.